Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia, sentado como estamos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Amém. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 37. Amém? Todos encontraram? Glória a Deus. Jesus é bom. A minha tradução diz assim: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E, naquele dia, agregaram-se quase 3.000 almas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E, preservando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Oh, glória! Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Senhor Deus e Pai, na tua presença estamos nessa noite, ó Deus. E até aqui tem nos ajudado o Senhor. Pai, continua falando conosco, Senhor. Torna as nossas mentes, os nossos corações neste momento cativos à plena revelação da tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, que a nossa mente esteja focada com o que o Senhor vai falar conosco agora. Que possamos, ó Deus, e que venhamos estar desligados, desconectados de tudo lá fora, de tudo que tenta atrapalhar, ó Deus, recebermos o canal de bênção que é a tua palavra ministrada em nossas vidas, ó Pai. No nome santo de Jesus nós te agradecemos, ó Deus. Ser conosco é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos. Esse compêndio de escritura sagrada nos fala muito a respeito da cristandade sob, debaixo do poderio do Espírito Santo de Deus. E nós vemos que nos dias atuais, isso foi escrito para a igreja do primeiro século, porém abrange, alcança todos nós nos dias atuais. Nós vemos que quando o autor de Atos dos Apóstolos, ele escreve, e na altura que chega aí o capítulo 2 de Atos, nós vamos ver que ele tem uma essência, toda uma essência para a igreja do Senhor Jesus, que é a comunhão. A comunhão. A comunhão do grego quer dizer koinonia, que é muito além de uma simples amizade, de um simples ato, um simples gesto de camaradagem, de companheirismo. Ela vai muito além. Essa comunhão
que Deus, através de sua palavra, através do livro de Atos, ele traz menção para nós, é um compartilhamento, é uma uniformidade, ou seja, é um grupo de pessoas, denominado igreja, andar em unidade, em uniformidade, em compartilhamento, né? Nós vemos aqui que a igreja primitiva, ela traz um grande exemplo para nós, nos dias atuais. Ela traz um exemplo de comunhão verdadeiramente, de repartir verdadeiramente, de ter empatia pelo próximo, pelo outro, né? Ela traz esse exemplo, ela traz essa máxima, né, para as nossas vidas nos dias de hoje. E aí, tudo isso, como é possível acontecer? Porque a igreja está debaixo do poderio do Espírito Santo. Amém, igreja? Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos fazer isso, nós não conseguimos executar essa parceria, essa participação, esse companheirismo, essa ajuda contribuinte. Sem a ajuda do nosso advogado, que é o Espírito Santo, sem a ajuda dele, é impossível a igreja andar dessa forma, com essa coinonia, com essa comunhão. Sem a ajuda do Espírito Santo, nós não vamos conseguir. Mas Deus é tão bom que ele fala assim: olha, eu vou ao Pai, mas vos deixarei aquele que há de consolar. É por isso que nós, igreja do Senhor, nos dias difíceis que vivemos, dias complicados, com tantas questões no âmbito social, no âmbito da saúde, que vem prejudicando, né, que vem tentando afastar, que vem tentando minar, muitas vezes até a nossa fé, mas com a ajuda desse agente maravilhoso, chamado Espírito Santo, nós conseguimos transpor esses obstáculos. Com a ajuda do Espírito Santo e a ajuda mútua nossa, um ajudando o outro enquanto igreja do Senhor, nós conseguimos romper em fé, nós conseguimos passar esses obstáculos. Não vou dizer que é fácil, não é fácil. Não é fácil para você, não é fácil para mim. Não é fácil para a liderança da igreja, os pastores. Mas eu vou dizer para você que assim como foi na igreja primitiva, onde um povo era perseguido, muitas vezes pelos romanos, né? O Império Romano, naquela época, perseguia o cristão a ponto de trucidar, a ponto de fazer festa com a morte dos santos. E o povo, ainda assim, com a ajuda, com o advento do Espírito Santo, eles conseguiam viver em paz, eles conseguiam viver em comunhão, eles conseguiam repartir o que tinham, eles conseguiam, sabe, ajudar um ao outro verdadeiramente. Nós somos igreja para isso. E se for diferente disso, nós estamos indo contra ao que diz as Sagradas Escrituras. Nós somos igreja, sim, para sermos companheiros, sabe, com o resto dessa sociedade cristã aí fora. E a gente vê muitas vezes que a gente desvirtua, né, o que a palavra ela tem nos ensinado ao longo dos anos. Desvirtua como, pastor Cleito? Desvirtua como, muitas vezes, não fazendo o contrário do que Atos dos Apóstolos nos ensina. Aqui eles estão falando de um povo que se reunia e compartilhava de tudo. Aqui não fala que era apenas algumas coisas, não. E quando eles se reuniam, a palavra aqui dá a ideia da Santa Ceia do Senhor, mas com algo muito mais além. Não é só aquela ceia que nós fazemos aqui com o suco de uva e o pão, propriamente dito. Ela ia muito além daquilo. O povo se reunia nas casas e compartilhava até dos alimentos, que muitas vezes um não tem, mas o que tinha compartilhava. Isso é koinonia, isso é comunhão verdadeira, o poder de Deus se aperfeiçoando na vida da igreja. É esse o modelo que Cristo tem para a sua igreja. O modelo ideal. O modelo ideal. É você poder contar comigo e eu contar com você. E em toda a história, em toda a trajetória bíblica, se a gente acompanhar lá de trás, do Antigo Testamento, a igreja vai observar
que o povo de Deus, no momento que está unido, no momento que está coeso, no momento em que está em uniformidade, a vitória vem. A vitória vem para o povo e vem alcançando, abarcando todo o povo de Deus. Não é só um, não. Mas a gente vê também, paralelo a isso, que quando o povo de Deus tentou se dividir, tentou se separar, a gente vê que ele enfraquece. A gente vê que o povo enfraquece. E o próprio Jesus, ele deixa um exemplo enfático para nós. Quando ele diz que um reino dividido, ele não subsistirá. A igreja precisa estar junta, a igreja precisa estar coesa, a igreja do Senhor Jesus precisa se ajudar. É por isso que ele fala aqui, ó, a partir do versículo 39, fala a respeito dessa promessa maravilhosa do Espírito Santo. Que os crentes em todas as eras e em todos os lugares alcançariam essa promessa. Nós somos o povo gentil, o povo de longe, que o Senhor, pela sua graça e o seu amor, nos alcançou. Mas a palavra de Deus, assim como foi com a igreja primitiva, lá no primeiro século, ela é até o século dos séculos. A palavra de Deus não muda, é imutável. E os crentes de todas as eras são alcançados por esse poder, por essa empatia do Espírito Santo de Deus. Aquele que no princípio lá pairava, né, sobre a face das águas. Até os dias atuais ele está aqui para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos edificar, para nos capacitar, nos levantar. É por isso que nós saímos de casa e chegamos nesse local aqui para cultuar, para adorar, para exaltar a Ele. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Então eu aprendo com isso, nós aprendemos com essas verdades que o Senhor quer de cada um de nós, que nos ajudemos. Não ajudar somente aquela pessoa que está lá fora e a gente passa por ela e você ali, com alguma obra sua, você ajuda. Aquele que está faminto lá fora ou que está à margem da sociedade muitas vezes e você com uma palavra, né, uma palavra de conforto, você consegue ajudar aquela vida. Não, é ajudar também dentro de casa. E o maior exemplo nosso, enquanto cristão, é quando a gente começa a arrumar dentro de casa. Aqui, quando a gente começa a se ajudar daqui de dentro, para depois sair lá pelos 4 cantos e ajudar os que estão perdidos. Quando a gente se ajuda, o maior princípio que Atos dos Apóstolos traz para nós, nessa passagem aqui, exclusivamente, é que nós devemos começar aqui dentro. Começar a se ajudar aqui dentro. Começar a falar palavras que edifiquem uns aos outros. Trazer palavra de conforto, de consolo, palavra de edificação. Esse é o modelo que Cristo tem para a sua igreja. O versículo 42, ele também fala a respeito de atividades fundamentais da igreja. Atividades essa, sabe, que vai desde o partir do pão. Desde o partir do pão. Há atividades como fazer algo para Deus dentro da casa do Senhor. Eu preciso arregaçar a manga da camisa, se é que me entendem, e fazer algo para o Senhor. Eu não preciso tão somente vir aqui e ser mais um. Eu preciso fazer algo para o Senhor. Eu preciso, sabe? E aqui eu vejo pessoas vitoriosas aqui dentro. Eu não olho para nenhum de vocês e vejo aqui pessoas derrotadas. Eu vejo pessoas vitoriosas. Sabe por quê? Porque o melhor lugar de estar é na presença de Deus e cada um aqui nessa noite está na presença de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós precisamos fazer algo para o Senhor. E a igreja primitiva, ela começava, e no versículo 42 ele diz assim, ó: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ou seja, no trabalho dentro da casa de Deus. Perseveravam desde o partir do pão até o trabalho propriamente dito para Deus. Aí eu lanço uma pergunta para você, não precisa me responder. Faça uma introspectiva agora. Aí,
com você mesmo. O que eu posso fazer para Deus? Faça essa pergunta para você mesmo. Amém? O que podemos fazer para Deus? Deus nos chamou das trevas para o reino da sua luz. E nós precisamos trabalhar. Nós precisamos trabalhar, igreja. O tempo é já. O tempo é esse. A gente não pode mais titubear em pensamentos de, será? Será que Deus me... Não cabe mais isso. Não cabe mais isso. Assim como a igreja primitiva trabalhava, assim como a igreja primitiva se ajudava, nós precisamos se ajudar. Sabe? E quando eu olho uma equipe dentro da igreja, eu observo os sinais, a deixa que Atos dos Apóstolos, capítulo 2, deixa para a sua igreja. Quando eu vejo uma equipe reunida dentro da igreja, equipe de obreiros, com o pastor, que é o anjo da igreja, se ajudando, sabe? Eu vejo o princípio elementar de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. É o exemplo macro de Deus para as nossas vidas. Se ajudar, fazer alguma coisa. Não adianta ser mais um no banco, sentado aí. Cada um aqui tem um potencial. Cada um aqui tem um potencial para Deus. E Deus não te chamou para ficar parado. Deus nos chamou para trabalharmos. Deus nos chamou para trabalharmos para Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Em Atos 2:43, ele fala aqui a respeito de um temor. Mas esse temor aqui não tem nada a ver com terror, não, tá? Isso aqui tem a ver com reverência. Esse temor aqui que ele fala no versículo 43, tem a ver com reverência, com cuidado, com o zelo que nós devemos ter com as coisas de Deus, com a igreja do Senhor. É o zelo. Não é terror que eu tenho que ter, pavor, medo. Não é isso que ele está querendo falar. O autor aqui, ele está trazendo na lucidez do Espírito Santo de Deus para as nossas vidas, que nós devemos ter reverência com as coisas de Deus. Nós devemos ter zelo com as coisas de Deus. E isso é profundo na minha vida. Isso vem assim, esmiuçando, sabe? Quando essa palavra vem. Porque a gente tem que ter esse zelo. A gente tem que ter reverência. Eu sou militar, né? Na vida secular eu sou militar. E no militarismo, você tem que ter um zelo com as coisas concernentes ao quartel que você trabalha. E o que dirá com a obra de Deus? Muito mais. Muito mais. A questão do zelo, da reverência com as coisas de Deus, com as coisas na casa do Senhor, é algo muito sério. É algo muito sério. E nós devemos fazer com excelência. Se você foi chamado um dia, e eu tenho certeza, repito, cada um aqui foi chamado. Cada um aqui foi chamado por Deus. E você sabe, no seu íntimo aí, porque o Espírito Santo está aqui, e ele fala com você, ele fala comigo. Ele te diz aí agora o que você pode fazer para Deus. Ele diz no seu íntimo agora. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Então é reverência, no versículo 43. Aí nós vamos mais além, 44 e 45. Trata da benevolência espontânea e voluntária, com o resultado da verdadeira compreensão do amor de Deus. Sabe? Isso é totalmente diferente de comunidade forçada, comunismo, né? Isso aqui é voluntário. Deus está falando aqui no versículo 44 e 45 de voluntariado. De um trabalho que você, sabe, você sai de casa e você fala assim, eu vou fazer para Deus porque eu sou voluntário na obra. Eu vou fazer para Deus não é porque eu tenho que agradar ao pastor A, B ou C. Eu vou fazer para Deus com excelência porque eu estou agradando o meu Deus. E quando a gente agrada a Deus, consequentemente, nós vamos estar agradando os nossos irmãos que professam a fé genuína, a fé verdadeira, que fazem algo para Jesus. Quando eu agrado ao Todo-Poderoso, eu agrado o presbítero Júlio, eu agrado o presbítero Ivan, e eu agrado a igreja do Senhor. Quando eu agrado a Deus,
E aqui, em específico, trata disso. Trata essa reverência e esse agrado àquele que é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Aí, eu passeando pelo livro de Atos, nesse capítulo em específico, você vai ver que aquela igreja, ela perseverava no ensino, ela perseverava nas coisas mínimas e no máximo, ela perseverava na comunhão. Irmãos, nós precisamos entender isso. Olha aí a loucura do evangelho. Comunhão verdadeiramente é isso. É perseverar. Não é pegar e falar assim, tá difícil a minha vida, eu vou deixar esse negócio de igreja de lado, né? Porque muitas vezes vem pensamentos como esse na nossa mente, na mente humana. Mas isso não é o ideal que Deus tem para nós. O ideal que Deus tem para nós é perseverar na sã doutrina, é perseverar na comunhão, é perseverar, sabe, no partir do pão, é perseverar em oração. Precisamos mais do que nunca nesses dias orar. Precisamos orar. Eu oro por você, você ora por mim, e isso torna-se um sinergismo, uma força, sabe? É o que a palavra lá no grego, no original diz, o dunamis, né? A dinamite, a bomba, o poder de Deus que explode e faz nova todas as coisas. A sua oração e a minha oração. Nós precisamos orar. E orar em comunhão, congregando. As maiores vitórias do povo de Deus, da igreja do Senhor, vieram após a oração conjunta, a oração coesa, a oração em comunhão. Quando o povo de Deus ora unânime, com o mesmo pensamento, voltado a Cristo, o poder de Deus se manifesta. Louvado seja o nome do Senhor. Aí nós vamos adiante nessa passagem, porque a gente vê aqui que logo após dessas primeiras conversões, aqui está tratando específico das primeiras conversões, nós vemos que o Espírito Santo vem e batiza aqueles povos, batiza aquelas almas. Aí como eu posso receber esse batismo? Você que já firmou uma aliança com Cristo, recebeu esse penhor. Você que firmou sua aliança com Cristo, você foi confirmado esse penhor, que é o selo de Deus para aqueles que são cristãos, para aqueles que professam a fé, para aqueles que praticam a fé. Por isso que o autor da carta aos Hebreus, ele diz, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Mas quando a gente firma a nossa fé na rocha, que é o Senhor, e esse penhor vem, que é o batismo, né, no Espírito Santo, vem sobre a igreja. E ali, quando eu fico maravilhado, todas as vezes que eu passo a leitura, que eu corro a leitura, eu discorro em Atos dos Apóstolos, quando vem esse batismo sobre as almas. A palavra de Deus aqui é enfática, foram mais de 3.000 almas. Amém, irmãos? Olha o poder de Deus aí se manifestando. Olha o poder de Deus se manifestando na tua vida, na vida da igreja. Aí como receber esse batismo? Vamos lá. Vamos falar aqui alguns tópicos para a gente receber. E repito, você que está aqui nessa noite, você tem esse selo. Não tenha dúvida, igreja. Não tenha dúvida. Tá? Tudo aquilo que não é de fé é dúvida. E é pecado, diz a palavra. Mas nós não. Nós professamos a fé e acreditamos sim que o penhor do Senhor, o Espírito de Deus, ele está na tua vida para te orientar. É por isso que quando você vai fazer alguma coisa errada, quando eu vou fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo já comunica logo.
Às vezes nós fazemos porque somos falhos, somos pecadores. Mas o Espírito Santo, ele é o insight. Ele já mostra logo. Opa, não vai fazer isso aí não, que é errado, Cleito. É errado. Irmãos, nós vivemos com o Espírito Santo aqui na terra. Olha que bênção. Sem ele aqui, seria impossível nós enfrentarmos a pandemia. Seria impossível o homem, a humanidade, passar por todas as guerras que vem passando ao longo dos anos. Então o Espírito, ele desce lá em Atos dos Apóstolos, na igreja primitiva, na igreja do primeiro século, e até os dias de hoje ele está aqui. E é por isso que a gente rompe em fé. E é por isso que a gente está de pé. Porque aquele Espírito que veio lá na igreja primitiva, ele está aqui na terra. E ele te fortalece, e ele te orienta, e ele te capacita, e ele te levanta, e ele te restaura. Esse é o Espírito Santo. Então vamos lá, alguns tópicos aqui para a gente receber esse Espírito. Nascer de novo. Romanos 8:9, parte B. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Nascer de novo. Quando nós nascemos de novo, nós recebemos, repito, o Espírito Santo de Deus. Quando vivíamos uma vida dissoluta, uma vida totalmente desregrada, sem temer, sem temor ao Senhor, a gente não tinha esse selo. Mas quando nós, quando o Senhor nos chamou, quando o Senhor nos convocou, Ele assim decretou esse penhor na nossa vida. O Espírito Santo de Deus. Nascer de novo. É o primeiro aspecto para a igreja do Senhor. É o primeiro aspecto para você receber esse poder. E nós não devemos nos alegrar muitas vezes, porque não somos nós, irmãos, que fazemos nada. Tá? Quando você ora, alguém é curado. Quando você ora e as coisas acontecem na vida de alguém, não é você, não sou eu que fazemos isso. É o agente de Deus fazendo, usando as nossas vidas como vaso que somos. Nós somos vaso de Deus. Então não fique, eu sou usado por Deus. Nada disso. O Senhor foi bem enfático quando Ele diz, Ele falou para os seus discípulos, não se vangloriem, não se fiquem cheios de sabe? Eu fiz alguma coisa, eu orei e alguém foi salvo. Não tem esse tipo de pensamento, porque nós somos apenas um instrumento de Deus. Quem está fazendo é o Senhor. E a segunda coisa, o segundo aspecto que eu aprendo em Atos dos Apóstolos, é que nós devemos pedir esse batismo no Espírito Santo. Lucas 11:8. Se pedirmos pelo Espírito Santo, aquela oração será atendida. Tá? Então, se você pede com fé, esse batismo vem sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Olha aí de novo a loucura do Evangelho. Que loucura, né? Aprove a Deus salvar, pela loucura do Evangelho. A gente não entende muitas vezes, mas está tudo aqui, na palavra. Peça, bata. A palavra de Deus diz que quando você vai para o teu aposento, para o teu quarto, e fecha a porta, e dobra o teu joelho, acontece alguma coisa. Aleluia. Aquele que pede, aquele que está debaixo da promessa, está sob a promessa de Deus, quando ele pede, acontece. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, peça. Tá? E o terceiro aspecto que eu aprendo com isso, se entregue, se entregar. Tá? Eu preciso fazer algo para Deus, mas eu preciso me entregar. Então se entregue ao Senhor. Romanos 12:1.
apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Se entrega. O Senhor hoje não precisa de bode, não precisa de animais sacrificados. Ele precisa de nós como sacrifício vivo. É isso que o Senhor precisa. Então se entregue. Eu preciso me entregar a cada dia. Ô Senhor, me ajuda a se entregar como sacrifício vivo. É isso que o Senhor quer. É isso que o Senhor quer. A tua entrega, a minha entrega. Amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor. E o quarto aspecto que eu aprendo também, discorrendo no livro de Atos. Obedecer ao Espírito. Atos 5:32. Devemos estar preparados para obedecer o Espírito Santo. Tá? Devemos estar preparados para isso. Obediência quero, não sacrifício. Esse sacrifício que ele está falando é o sacrifício de tolo. O Senhor não precisa, sabe, de sacrifício de tolo. O Senhor precisa da tua vida e da minha vida. Esse é o sacrifício verdadeiro, genuíno que o Senhor requer de sua igreja. Então obedeça ao Espírito Santo. Nós precisamos obedecer mais do que nunca. Amém, igreja? Mais do que nunca, nós precisamos obedecer ao Senhor. Nós estamos falando aqui, de unanimidade. Nós estamos falando aqui de coesão. Nós estamos falando aqui de sinergismo, de estar junto, sincronizado, para que o poder de Deus se aperfeiçoe na tua vida e na minha vida. Para que o poder de Deus alcance as almas perdidas. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor tem falado nesses dias. O Senhor tem falado ao longo dos dias a respeito dessa entrega, a respeito dessa obediência, a respeito desse temor, a respeito desse nascer de novo. O Senhor tem falado, em específico para a igreja. Porque é tempo, mais do que nunca, de exercitarmos isso. Amém, igreja? Precisamos exercitar. E por fim, que eu aprendo nessa passagem de Atos dos Apóstolos, precisamos crer, né? Gálatas 3:2. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Pela pregação da fé, irmãos. Não foram as obras da lei que trouxeram o Espírito Santo para a vida da igreja, para o seio da igreja, mas sim a pregação da fé. A nossa fé exercitada fez com que o Espírito Santo descesse sobre a igreja primitiva e a igreja dos séculos dos séculos. O exercício da fé, ele fez com que o Espírito Santo estivesse aqui conosco. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. É preciso exercitarmos isso. É preciso fazermos como a igreja primitiva fez. Ah, pastor, mas como é que é? Vocês sabem, vou falar uma coisa aqui para vocês, eu acho que alguns aqui já sabem disso, mas na Santa Ceia, lá na igreja primitiva, eles compartilhavam do mesmo cálice. O mesmo cálice, não tinha vários copinhos, como a gente tem na nossa Santa Ceia nos dias atuais. Era um cálice só, e toda a igreja compartilhava. Vocês já imaginaram que tamanha comunhão? Ah, que é isso, pastor? Isso é anti-higiênico. É anti-higiênico, mas era assim na igreja primitiva. Era um cálice só, compartilhado pelo grupo. Isso dá ideia, sabe de quê? Dá ideia de união, dá ideia de parceria, de companheirismo. De você não olhar, sabe, para classe, você não olhar para cor, raça, não olhar para nada disso. Você falar assim, eu e o meu irmão,
Essa é a ideia que Atos dos Apóstolos traz para a igreja nos dias atuais. A ideia de você ser altruísta, de olhar para o teu irmão e falar assim, eu preciso ajudar você de alguma forma. Eu preciso te ajudar, se não for para te ajudar, para que eu estou aqui? Essa é a ideia que Atos dos Apóstolos traz para a igreja do Senhor. Se ajudar, ajuda mútua. Quando eu te ajudo, quando você me ajuda, fica mais fácil. Lá em Eclesiastes fala a respeito do cordão de 3 dobras, né? Quando você pega um fio, é fácil você quebrar. Uma vara fina, é fácil você quebrar. Mas quando você começa a juntar ali os gravetos e você tenta quebrar, você não consegue. Essa é a ideia do cordão de 3 dobras que Cristo tem para a sua igreja. Quando a gente está junto, quando a gente ora junto, fica difícil dos ataques do inimigo nos atingir. Mas quando a gente está desgarrado ali sozinho, a ovelha desgarrada, ela é suscetível aos ataques cruéis do lobo. Mas quando ela está em grupo e o pastor, que é Cristo, está ali apacentando, o lobo não vem. Amém, igreja? Vocês estão entendendo? Mas quando estamos em grupo, em oração, em uniformidade, em companheirismo, como família de Cristo que somos, o lobo fica ao derredor. Ele fica lá, ó. Ele não vem. Amém? Isso é princípio básico de defesa. Louvado seja o nome do Senhor. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Que o Senhor, Ele venha massificar esse entendimento